tudo bem? Tá começando agora mais um episódio do Segundo Ouro Fino. Eu sou a Mariana Anselmo, faço parte do time de comunicação da Ouro Fino Saúde Animal e hoje quero te fazer um convite. Fim do ano tá chegando, você já tá vendo por aí aquela árvore de Natal, aquele Papai Noel já saindo do seu armário, indo pra árvore, indo pra sua estante. E aí eu te pergunto, alcançou todas as metas que você se propôs a cumprir, a realizar esse ano? Se você ainda tem metas para alcançar, esse bate-papo é para você. A nossa entrevistada de hoje é a Daiana Ferreira, gerente de gestão e performance aqui na Ouro Fino Saúde Animal. Daiana, seja muito bem-vinda ao nosso Segundo Ouro Fino. Muito obrigada, Mari. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Dai, então vou começar aqui te perguntando como é que a gente pode avaliar todas essas metas, ver o calendário ali acabando já as folhinhas. Como que a gente pode se organizar da melhor maneira para cumprir aquilo que a gente se propôs, às vezes lá no começo do ano e que pode ter ficado meio esquecido? E você, na sua entrada, foi muito engraçado, porque de fato a gente já tá vendo nos supermercados, né, nas lojas, panetone, a venda, e já vai vindo aquela reflexão de final de ano. Será que eu consegui cumprir minhas metas? Será que eu consegui fazer meu inglês, fazer meu espanhol, emagrecer, né? Será que eu consegui cumprir os objetivos organizacionais? Então, tudo isso vem à tona. E muitas vezes a gente acaba também caindo lá naquele conto, né? Onde a gente, na virada do ano, costuma fazer a nossa listinha. Então, lá no final de 2022, fizemos nossa listinha. Então, corre aí procurar sua listinha. Onde será que ela está, né? E que, na verdade, a gente precisa ter muito claro quais são os nossos objetivos e não só deixar a listinha e deixar com que esse novo ciclo, de uma maneira muito mágica, de uma maneira muito, né, que venha assim, sem nenhuma intenção de ação minha, né, aconteça, e não vai acontecer. Então é importante a gente ter sempre em mente quais são os nossos objetivos, o que a gente vai alcançar. E também ter claro, se eu for alcançar esse objetivo, o que eu vou ter, né? O que eu vou ser com esse objetivo? Muitas vezes as pessoas querem ser promovidas, mudar de cargo, e o que eu vou conseguir se eu mudar de cargo? Será que eu vou conseguir ser feliz, alcançar os meus objetivos? Então, nesse momento, né, de fim de ano, começo de um novo ano, é um momento sim da gente fazer reflexões. Mas o mais importante é que o ano não terminou, a gente tem muita coisa ainda por fazer e que a gente precisa ir buscando mês a mês, entendendo se a gente está alcançando ou não esses objetivos. Não esperar o final do ano e saber se eu entreguei ou não entreguei esse objetivo. Então vamos lá, gente, vamos buscar os nossos objetivos, acompanhar, correr atrás, seja das minhas metas pessoais, seja das minhas metas organizacionais, porque a gente tem muito por fazer. Dai, e aí pegando toda essa motivação, tem que ter estratégia, tem que ter ferramenta. Então, quais são as ferramentas que você indica pra gente conseguir atingir esses objetivos, porque ainda tem 3 meses pela frente, né? Existem várias ferramentas no mercado, né? Ferramentas que a gente aprende nas universidades, nas faculdades, as empresas utilizam, e a gente pode utilizar assim na empresa onde você está atuando e também na sua vida pessoal. Então eu vou usar uma metodologia aqui, que é a metodologia PDCA. Então o quanto que a gente precisa planejar, usar o nosso tempo do P, que é o planejar, o D, que é o executar efetivamente aquelas ações que a gente se propôs a fazer, porque também às vezes a gente se coloca lá que eu quero emagrecer, que eu quero fazer inglês, mas o que você de fato está executando? Você está fazendo as suas 2 aulas na semana? Você está fazendo sua alimentação, fazendo seu exercício físico? Então a gente precisa de fato garantir a entrega, tá? Então o D é o do executar, o do em inglês. Depois checar, que é isso que a gente estava comentando, o quanto que eu estou conseguindo progredir nesse meu processo. E o atuar, se eu precisar fazer alguma correção de rota, né? Então, a ferramenta PDCA é uma ferramenta muito utilizada no mercado, mas também a gente pode utilizar na nossa vida pessoal, né? Então, é uma ferramenta muito poderosa. Além do PDCA, a gente tem, quando a gente for pensar nas metas do ano que vem, que a gente também já pode pensar,
a gente usa a metodologia SMART, né? Então ela precisa ser específica. Alguns anos atrás, Mari, eu pensava em ser uma excelente mãe. E isso eu tinha como meta de vida, né? Então eu queria ser uma grande mãe, né? E que na verdade essa não é uma meta específica. O que me torna uma grande mãe, né? Em alguns momentos eu vou ter atitudes mais incisivas, outras eu vou ser muito mais leve. Então é importante a gente ter essa especificidade quando a gente for determinar um objetivo e não ser algo mais subjetivo. Então se eu quero emagrecer, então eu tenho lá, eu quero emagrecer tantos quilos até tal data, então a gente precisa determinar exatamente qual é o nosso objetivo. Eu costumo dizer que no início da nossa meta, a gente já precisa ter um verbo de ação, dando a ideia, né, no sentido de fazer, negociar, que é o verbo no infinitivo, né? Então, realizar, negociar, revisar. Então, a gente precisa dar essa entonação às nossas metas também. Pesquisem aí metodologia SMART para a gente ter especificidade, a gente ter uma meta razoável, que a gente ousada, mas que seja atingível. A gente tem que ter prazo. Então são metodologias excelentes. Vou dar mais uma dica também, que é da metodologia 70-20-10, né? O quanto que no nosso plano de ação para alcançar esse objetivo, a gente vai ter ações efetivamente no dia a dia. Porque eu posso ter lá ideias de querer aprender a nadar, fazer cursos, ver alguns vídeos no YouTube, mas o que vai me fazer nadar mesmo é pular na piscina e praticar, né? Então isso de fato, então se a gente tem ideias de objetivos, principalmente voltado habilidades técnicas ou comportamentais, o quanto que a gente está colocando em prática. Eu quero me comunicar melhor, eu quero me relacionar melhor. O quanto que você está exercitando isso no seu dia a dia para que essa meta, esse seu objetivo seja factível e você consiga de fato atingir ele. Então tudo isso, né, são ferramentas cientificamente comprovadas, né, muito utilizadas e que eu recomendo aqui para vocês utilizarem quando a gente fala do tema de metas. E aqui também vale um exercício, né, Dai? Porque às vezes a gente tem aquela meta que tá meio esquecida e aí tendemos aquele relaxamento, né? Então beleza, chegamos agora em outubro, essa meta já não vai dar porque ela tava muito grande, ela ficou grande porque eu não fui acompanhando essa meta. Então também pensar nessas metodologias que você trouxe para reavaliar essas metas e fazer pequenos passos, né, as mini metas para a gente chegar a alcançá-la, faz sentido também na tua visão? Faz sentido, e é o quanto que a gente também consegue celebrar essas conquistas, né? Eu atualmente moro em Ribeirão Preto, vim para cá há mais ou menos 3 anos e meio e vivi em São Paulo com aquela vida muito louca, de uma rotina muito intensa, principalmente relacionado a trajeto, a transporte. E a primeira coisa quando eu idealizei morar no interior seria o quê? Ter uma qualidade de vida melhor, inclusive em relação à minha saúde física, né? E, obviamente, a gente tem o quê? Um monte de justificativa. Não quero fazer por conta disso. Mas veio a pandemia, não dá para eu fazer. Então, naturalmente, o ser humano, ele vai arrumando justificativa. E o quanto que hoje eu estou completando 1 ano que eu estou fazendo atividade física e a gente precisa celebrar. Óbvio que talvez a gente não consiga atingir o nosso objetivo, mas só da gente não viver sem a dor, ou só da gente se propor a fazer aquilo que a gente quer, é importante a gente celebrar essa conquista. Então, se eu olhar a Daiana de 1 ano atrás e a Daiana do que ela é hoje, sim, houve uma grande evolução e a gente precisa enxergar e entender isso. Tanto na nossa vida pessoal e também na nossa trajetória profissional, né? Na nossa vida profissional. Então, quando você olhar suas metas, né? Tenha proximidade com ela, não deixa para ver se você atingiu ela só no final do ano. Ser uma surpresa, deixa eu ver aqui o saldo do meu ano, como é que foi. Não, é um acompanhamento que você tem que fazer sempre. E como, né, a metodologia do PDCA traz, é você acompanhar, fazer o check para ver se você está atingindo ou não esse resultado. É praticamente um poder do hábito, né? Exatamente, é o poder do hábito. Quando a gente fala de metas, né, o quanto que a gente intenciona as nossas ações a alcançar os nossos objetivos, tá na nossa mão, né? E quando a gente fala é importante o líder acompanhar as nossas metas, né? Ou a companhia acompanhar as nossas metas? Sim, mas só depende da gente. Então a gente precisa mudar os nossos hábitos, pequenos hábitos também que nos tornem
tornam, né, às vezes distante do nosso objetivo. O ser humano é um ser humano abundante, né? Ele quer abundância. Então eu quero ser feliz, eu quero viajar, eu quero conquistar minha casa própria, eu quero comprar um carro. Mas o que você quer deixar de fazer? O hoje. Quais são os problemas que você vai colocar como objetivo de não ter mais? Então, desde, né, de pequenos hábitos ruins que você tem no seu dia a dia, que você precisa abandonar. Então, você precisa ter esse olhar, não só para a abundância, para os seus sonhos, para as suas metas, mas para o que distancia quais são os hábitos que distanciam para você conseguir atingir o seu sonho. Daí a Ouro Fino fala de metas ousadas dentro de um valor que a gente tem, que é o jogar para ganhar, que faz parte da nossa cultura organizacional. E você, um pouquinho antes na sua fala, trouxe também da questão de ser ousado, né, ao fazer as metas. Qual que é a tua dica, o teu conselho para que ao fazer uma meta as pessoas também se provoquem a fazer um pouco mais, a ir além? E o poder do hábito é fundamental, você trouxe isso. Então, às vezes a gente não quer fazer e tem uma distância muito grande para você conseguir atingir esse objetivo. Eu costumo dizer que do 8 a 80 você precisa ir de passo a passo, mas você precisa ter o seu 80 na sua cabeça. Então não adianta você falar que você vai chegar até o 10 e tá tudo bem, porque você não vai conseguir atingir seu objetivo no 10. Então você precisa chegar no 80. Então nós aqui, né, da Ouro Fino, a gente tem grandes ambições, grandes sonhos, como corporação, como empresa, com objetivo mesmo. E a gente precisa dar esses grandes passos para a gente chegar nesses objetivos. E na sua vida não vai ser diferente, né? Então, para você conseguir atingir os seus sonhos, os seus objetivos, você precisa dar passos largos para você chegar ao seu objetivo. E saber priorizar também, né? Porque às vezes a gente tá ali com aquele monte de pratinho e muitas vezes as pessoas acabam se perdendo. Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, a minha rotina é tão agitada. Será que vai caber mais isso? Eu não posso esquecer aquela meta, eu não posso deixar esse plano para depois. Qual que é o impacto desse tipo de pensamento? Então, e não só os nossos pensamentos, mas também quem estão ao nosso entorno. Então, para a gente chegar no objetivo, a gente também depende não só dos nossos pensamentos, da nossa vontade, mas também das pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente está falando de metas de time, de pessoas engajadas para o mesmo objetivo. Dentro da minha casa, se eu tenho o objetivo de comprar um veículo, por exemplo, meu esposo, meus filhos, todo mundo precisa estar engajado, cada um dentro do seu processo de atuação ali dentro, mas todo mundo precisa caminhar para o mesmo objetivo, senão a gente não vai conseguir e várias coisas vão acontecer, né, para tirar o foco. Então, priorize, não tire o foco do seu objetivo, lembre sempre do seu principal objetivo, que é seu sonho. E falando em pessoas e nessa influência de pessoas, né, o líder tem um papel muito importante. Qual que é a tua análise para o papel da liderança e como uma liderança pode ser motivadora e influenciadora para que as pessoas do time, por exemplo, performem melhor? O líder tem um papel fundamental, mas eu queria até desmistificar um pouco do líder herói, né? Então, quando a gente fala que a gente tem os nossos sonhos ou que você tem os seus objetivos traçados dentro da organização, não precisa, né, o seu gestor ficar em cima te cobrando que você tem o seu prazo, que você tem ali uma entrega importante para a companhia. Acho que todo mundo precisa entender e saber o que percorrer e o que buscar. É óbvio que o seu gestor, ele é seu aliado, então quando você consegue influenciar ele para você atingir o seu como, o passo a passo, então influencia as pessoas ao seu redor e o seu líder também, para que ele te ajude, para que as pessoas te ajudem a alcançar esse seu objetivo. Então foque, não espere de ninguém, né? Não espere o seu esposo também te cobrar, a sua esposa te cobrar alguma coisa, pegue e faça. Né? Então não espere por ninguém. Excelente dica, e com essa eu tenho várias anotadas aqui para já fazer as minhas metas para 2024. Dai, você já tem alguma pronta para o ano que vem? Eu já tenho várias. Eu tenho algumas que eu consegui avançar esse ano. E de fato eu trato isso não como um rito, né? Não como se o universo fosse me trazer esses objetivos, aquela ideia de fechar os olhos e falar assim, me traga esses sonhos. Na verdade, o quanto que eu vou buscar esses sonhos, quanto que eu vou trabalhar para que eu chegue muito mais perto desses sonhos.
tenho alguns sonhos de longo prazo, então eu continuo fazendo as minhas metas, aquilo que eu me propus a fazer esse ano. E também tenho novas perspectivas, novos sonhos que vão aparecendo ao longo do caminho. Porque também já falamos outras vezes aqui no Segundo Ouro Fino, é importante a gente sempre estar preparado para aquilo que a gente quer e realizar as metas, né? Colocá-las em prática faz parte dessa evolução constante da gente, enquanto pessoas, enquanto profissionais, concorda? Sim, muito. Dai, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje nesse episódio. Obrigada a você, não esquece sua lista e de realizá-lo ao longo do ano. Muito obrigada a você também que acompanhou a gente aqui no Segundo Ouro Fino. Depois compartilha com a gente quais são as suas metas e o que você realiza. A Daiane e eu estamos também conectadas no LinkedIn da Ouro Fino Saúde Animal. Acompanhe os nossos artigos e publicações para conhecer um pouquinho mais sobre a nossa cultura organizacional. Até mais, tchau, tchau!